Como é que é, Alcione, como é que é esse ciclo do alimento? Você como uma grande especialista, não só engenheira de alimentos, mas claro, como uma especialista também no uso disso, no consumo e na logística. Quer dizer, eu queria entender, a gente que é consumidor, o que a gente sabe? A gente sabe que tem lá a produção, tá, das fazendas, né, de produção agrícola, isso é disponibilizado nos supermercados, a gente vai lá e compra, né, e come, o que não come joga fora, mas assim, acontece muito mesmo, né, de você estar aí, vai ali no mercado e de repente vai domingo à noite, né, domingo à noite já estão as frutas, já estão meio daquele jeitinho ali, e quando você vê, tem muita fruta, né? Eu sempre sempre me incomoda um pouco, né? Você vai lá e eu venho de uma família que assim, meus pais me ensinaram assim, não pode deixar nada no prato. Tem que Exatamente. limpar o prato. Exato. Tem que limpar o prato, né? Nunca teve sobra. A gente sempre foi educado a realmente entender, respeitar o alimento, respeitar aquilo, entender o valor daquilo. Eu tive até muito curioso, né? Porque se você é formado em engenharia de alimentação, eu fiz o meu curso técnico em química. Você me fez lembrar agora de um professor, o Gershon, já deve falecido já, mas assim, ele era um professor muito bacana, química orgânica, e ele uma vez falou, ele fez um exercício com a turma, que era assim, na verdade, a gente estudava a composição molecular dos alimentos, e ele fez a gente pensar também na energia do próprio alimento, né? Porque tudo é Sim, molécula, aí vocês têm sim. os elétrons. Então, a energia flui Sim, em sim. toda. Aí fez a gente pensar e ter aquela sensação, aí a gente está falando de espiritualidade também, né? Do alimento, imaginar o alimento, aquele alimento que você está comendo ali, imaginar ele na sua origem, lá, puxando a energia do solo, com a energia do sol, com a água, e como aquilo acaba sendo sintetizado pela natureza numa bomba de vitamínica, né? E assim, o pessoal não deve estar entendendo nada do que a gente está conversando agora, mas a gente vai virar um canal de nerd, mas é o seguinte, eu nem sei mais porque eu estava falando isso, mas a gente eu fiquei com essa imagem para sempre na minha cabeça, e entendendo que essa energia que a gente come, que a gente tira de uma fruta, de um legume, ela é sintetizada pela natureza, então ela está em todo o ambiente, então é uma coisa muito, muito importante. Bom, E não pode ser e desperdiçada. não pode ser desperdiçada, Acho que esse é exatamente. um ponto Então, muito importante. aí você estava me falando justamente dessas grandes redes, está falando desse ciclo, né? O que te surpreendeu mais quando você passou a conhecer, entender de onde vem o alimento, para onde vai o alimento, para onde vai depois que aquele alimento que não é, o que não vai para o prato, né? Isso que você trouxe até, esse parênteses, né, Cláudio, aí da sua vida passada, né, é muito interessante, porque isso que você traz mostra muito a nossa desconexão Uhum, atual, hoje, com essa vida moderna e corrida, uhum. de onde vem esse alimento, né, a nossa desconexão do que a gente come, Do que a gente né, come. o alimento é combustível para a vida, Sim, né, ele é a nossa energia, da onde a gente tira, né, tudo que a gente precisa para poder estar vivo, né, claro. todos os dias, nutre o corpo, nutre a alma, né, o Sim, alimento é o lugar ali da mesa onde as pessoas se reúnem, né, e conversam, então ele tem um papel social também muito importante. E a gente está muito desconectado desse papel, né, sim. nutricional, espiritual, social do alimento. Então, quando você traz essa memória, é justamente ela que a gente precisa resgatar, né, Uhum. quando a gente joga uma comida fora, realmente a gente não tem ideia de todo esse ciclo, toda essa cadeia produtiva, né, água, solo, nutrientes, né, a distribuição, o combustível para transportar, né, realmente de uma maneira ampla,
né, os consumidores, eles estão desconectados justamente dessa origem. O alimento ele está disponível o tempo inteiro, Uhum. né, as frutas dão o ano inteiro, né, não tem Uhum. essa a questão da sazonalidade, muitas vezes não existe, você encontra banana o ano inteiro, laranja o ano inteiro, Verdade. né, muitos alimentos o ano inteiro. Cadê a sazonalidade, né, dos alimentos, das frutas, dos legumes? É o alimento dentro da caixa, né, Uhum. então nós temos, por exemplo, organizações sociais que só recebem frutas por conta das doações, né, não existe a compra da fruta, né, não Uhum. existe um orçamento para comprar frutas. Claro. E aí a gente se depara com uma criança tendo contato com uma uva, por exemplo, pela primeira vez na vida com 5, 6 Nossa, anos, e nossa. ela nem sabe o nome daquela fruta. Então para a gente é quase inconcebível, como assim uma criança não sabe o que que é uma uva? Sim, uma criança não sabe o que que é uma uva. Nós temos vídeo, assim, das crianças agradecendo: "Ai, obrigada por isso aqui". Aí a Eu quero tia esse vídeo, você tem que mandar para nossa produção temos. esse vídeo, pra E gente aí a passar. tia ali no bastidor fala o nome da uma manga, né. Meu Aí a Deus. criança: "Ah, obrigada pela manga", assim, sabe. É real, então, claro, a gente tem nesse caso uma desconexão por uma questão de acesso De econômico, acesso, claro. né, Finança. mas ao mesmo tempo, o consumidor realmente não se conectar mais ao preparo do alimento, por exemplo, Sim. né, quantas pessoas cozinham o próprio alimento, né, fazem a própria comida ou pelo menos separam ali algum tempo de colocar sua energia, né, no preparo, de E saber. cada vez mais você tem, disponível nos mercados, pratos prontos, né. Então cada vez mais as Exatamente, pessoas, exatamente, cozinham menos. Olha, exatamente, eu adoro cozinhar. O pessoal que me acompanha sabe, porque teve uns anos atrás, aconteceu um episódio de censura ao antagonista, e aí no meu programa, em vez de eu fazer o comentário político, eu fiz uma receita. Eu gosto de cozinhar Hum. e eu tenho eu busco sempre essa conexão. Me incomoda, eu tenho uma filha de 7 anos, eu sempre falo para ela: "Come tudo, come tudo". Quando sobra e não quer mais, eu falo assim: "Olha, essa comida poderia estar sendo, né, tá alimentando uma criança de rua, uma criança que não tem acesso ao alimento". As pessoas não têm normalmente não têm essa preocupação de iniciar, né, Sim, os mais jovens, as crianças e tal, a essa questão. Acabam, essas gerações vão crescendo sem a mínima ideia, né, do custo que é, de quem não tem acesso, né. A gente tem sorte aqui de não ter um país em guerra, mas países que passaram, por guerras, meus avós que passaram por guerras, eles, me contavam histórias. Você tinha época que você só tinha batata para fazer, né, exato, na Europa, e aí é batata de um jeito, batata de outro, e boa parte da culinária histórica, né, da cultura culinária de nações que passaram por esses períodos, assim, mais clivados aí com a violência e tal, com pouco acesso, foi sendo criada muitas vezes ali vamos dizer assim, na criatividade para você, com aquilo que você tem, com aqueles poucos recursos disponíveis, e aí você daqui a pouco aquilo vai virando um prato, e aí você depois aquilo vai passando de geração em geração. Tem um prato da família que é exato, uma batata e um ovo. Assim, mas isso tem uma origem, às vezes, muito, muito dramática, tem uma sim, história muito exato, dramática, né? exato. E aí, quer dizer, esse ciclo que a gente estava falando, aonde que acontece, onde você identifica que acontece o maior desperdício? Porque eu imagino também que esse trabalho que vocês fazem de conectar as instituições, essas instituições, as organizações sociais, com essas grandes redes, eu acho que as próprias redes elas devem te perguntar como é que eu desperdiço menos. Não é que eu não queira doar mais, Exato, mas quando a gente desperdiça menos, a gente poupa esse alimento e ele acaba sendo e acaba tendo mais disponibilidade no resto da cadeia. exatamente. O desperdício ele é uma grande ineficiência, né, o Uhum, certo, eu até brinco, né, o negócio da Connect ele não deveria existir, porque a gente de uma certa forma dá um destino para esse desperdício, né, a gente não uhum. está resolvendo exatamente a causa, Tá, né, e sim evitando que esse alimento encontre um aterro sanitário, então claro. que, né, estamos evitando que esse alimento seja desperdiçado.
E claro, trazendo informações e subsídios para ajudar na tratativa das causas dentro dessas redes. Mas o certo é ele não existir. Claro, né, o nível de eficiência para que isso não aconteça tem que ser muito alto, mas ele é possível. Então, as causas relacionadas e aonde mais se desperdiça é muito amplo, né, é uma coisa assim realmente para a gente ter essa visibilidade que seria o ideal, né, até para poder também se direcionar investimentos, né, e esforços, né, para enfim, sanar essas causas, ter essa visibilidade do número real, por exemplo, aqui no Brasil, seria extremamente importante. Geralmente dentro das grandes redes, por exemplo, varejistas, essa é uma temática muito importante, porque isso está relacionado ao lucro, né, à gestão Sim, do sim, lucro, claro. né, dentro dessas empresas, né, as famosas áreas de quebras, né, as grandes empresas de varejo têm o que eles chamam de prevenção de perdas, Sim. que justamente são áreas que olham, né, para essas perdas do desperdício dentro, né, das redes, seja na área de compras, seja no chão de loja. Então, essa eficiência operacional ela é muito olhada também dentro das indústrias, mas a gente tem hoje, Cláudia, aí eu acho que é uma questão até muito mais ampla, desse grande ciclo de abundância e oferta quase ininterrupto, né, da Constituição que é hoje, né, o próprio sistema capitalista, né, uma Sim. conversa até mais ampliada. Você tem que ir no supermercado e não pode faltar um produto. Você tem que encontrar aquele produto, É senão você verdade. não volta mais naquele mercado É ou, verdade. né, Você fica chateado com o mercado. fica chateado, pô, né, vim aqui comprar, cadê a banana, cadê a maçã, ou mesmo um outro produto, né, Cadê a farinha panko? cadê a farinha, enfim, né, então você fica meio pé da vida quando você vai no mercado e não encontra o produto que você quer comprar. Essa cultura dessa abundância e dessa oferta infinita, Infinito. né, gera muito desperdício. Para você ter essa farinha ali, ou que seja fruta, legume ou verdura, Produzindo. tem que chegar sempre, tem que estar sempre sendo reabastecido, né, não pode ter o que chama de ruptura, né, não pode ter Sim. essa prateleira vazia. Imagina você chegar no supermercado e ter uma prateleira vazia. Vai achar que virou Venezuela. Meu Deus, né, cadê, né, tem alguma coisa Já vai errada. para o TikTok, já vira um escândalo. Exatamente. E aí essa cultura dessa abundância, que é muito concentrada, porque é uma abundância para quem tem um acesso econômico, de uma certa forma, porque do outro lado você tem pessoas que não conseguem acessar isso, geram cada vez mais desperdício. Quando você olha no mercado aquelas cenouras, por exemplo, mais ou menos do mesmo tamanho, ou mais ou menos retinhas e tal, a natureza não produziu aquilo, né, a cenoura não sai do mesmo tamanho, ela não sai sempre reta, né, Aquilo foi selecionado. foi selecionado, E as então que não eram daquele tamanho? as que não eram ou vão para um outro tipo de mercado, aí você tem as classificações, o mercado mais premium vai para uma cenoura maiorzinha, um mercado menos premium ou menos, né, de poder econômico mais baixo vão para as menores, então tem essa seleção, né, de qualidade que é direcionada a diferentes mercados, mas tem uma seleção do que não vai para mercado nenhum, que é a torta, que é a que ficou esquisita, que saiu. Isso sai da natureza, né? Você não tem controle, né? Tem controle genético e tal, tem tudo isso, mas eventualmente sai, né? E isso é desperdiçado, é jogado fora. Então, a gente precisa muito repensar os nossos padrões de consumo. Para mim, a redução do desperdício passa obrigatoriamente pelo nosso pensamento de consumo contemporâneo, né? O que estamos fazendo das nossas vidas de uma forma, né, mais ampla e geral,